Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que o Espírito de Deus entre na sua casa, no seu lar hoje, entre em você, para que ele possa te transformar, porque é como eu sempre digo, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Então que o Espírito Santo possa te alcançar nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, o horário que você ouvir essa palavra, o horário que você ouvir essa oração, que o Espírito Santo possa entrar e olha só Deus mudando a rota e que ele possa preencher o vazio que existe dentro de você. Porque muitas das vezes a gente começa a procurar preenchimento em outros lugares, em outras pessoas, em outras coisas, e nada vai preencher o vazio. O único vazio, graças ao bom Deus, eu não tenho mais esse vazio, porque ele já foi preenchido pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. Esse vazio só irá acabar quando você entregar a sua vida para Cristo, quando você falar para Ele, Senhor, existe um vazio aqui dentro de mim, existe um buraco aqui dentro de mim. Senhor, preencha esse vazio automaticamente. Faça essa oração, porque automaticamente o Senhor Jesus ele vai te ouvir e ele vai criar situações, ele vai te encontrar, ele vai até você e esse vazio será preenchido em nome de Jesus. Amém? Nós iremos ler alguns versículos que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, que fala da enfermidade, da morte e da ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece, né, a história de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. O Senhor Jesus tinha um carinho muito grande por Lázaro, pelas irmãs dele e por aquela família. Jesus amava aquela família, a Bíblia diz isso. E mesmo assim o Senhor Jesus não isentou aquela família de passar pela dor, de passar pela enfermidade, de passar pelo luto, sabe? De passar pelo desespero, pela vergonha. Mesmo o Senhor Jesus amando aquela família, ele não isentou aquela família de tudo isso. Mas por que tudo isso aconteceu? Para que lá na frente o Senhor Jesus fosse glorificado, para que lá na frente, através da ressurreição de Lázaro, o Senhor Jesus fizesse um milagre assim extraordinário. O Senhor Jesus, a gente tem que entender que o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus, ele é Deus de detalhes. Por isso que quando você for pedir algo para Deus, quando você for, sabe, quando você chegar diante de Deus, não peça de qualquer jeito e não esqueça. Por exemplo, eu esqueço muito fácil as coisas, então o que eu faço? Eu escrevo. Sabe, se eu tô aqui, se eu tô tomando café, se eu tô trabalhando, seja lá onde for, se eu tô fazendo alguma coisa e eu peço para Deus, eu já vou e escrevo. Eu tenho o meu cantinho aqui no meu quarto, o meu cantinho que eu fiz o quarto de guerra, que é o meu lugar de oração, aonde é repleto de coisas que eu escrevi, orações, em folhas de caderno, em post-it, aonde dava eu anotava e colei lá, sabe, no meu quartinho de guerra. Conforme o Senhor Jesus vai me atendendo, eu vou lá falando, sabe, ticando, ok, ok. Tem orações que ele vai atender de imediato e tem orações que a gente vai ter que orar mais e tem algumas que ele não vai atender. Mas, se a oração que você está fazendo está de acordo com a palavra de Deus, não tem como dar errado. Amém? Capítulo 11 de João, né, nos versículos acima, fala que Lázaro estava enfermo, Lázaro estava doente e tudo mais. E no versículo 5 diz assim, ora, 4, vamos ler no 4 para vocês entenderem. E Jesus ouvindo isto, que Lázaro estava enfermo, e Jesus ouvindo isto disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família, irmãos. Jesus tinha um carinho, diz aqui até aqui na explicação, que a minha Bíblia de estudo, diz assim, Jesus amava a família de Lázaro, frequentemente estava com ela. Jesus conhecia o sofrimento que essa família enfrentava, mas não reagiu imediatamente. Jesus, para vocês verem aqui, Jesus ia na casa deles frequentemente. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que Lázaro ia ficar doente. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Entendeu? Jesus sabia de tudo isso, mas ele queria fazer. Agora é minha explicação. Eu penso assim.
Eu acredito que não na família, não na família de Lázaro, embora Maria estava sempre na correria, mas eu imagino que naquele povo, sabe, que viu a ressurreição de Lázaro, eu acredito que tinha tanta gente incrédula que que Jesus falou assim, eu vou fazer algo extraordinário. Porque, gente, presta atenção. Lá nós lemos que Lázaro estava enfermo, mas o Senhor Jesus falou que aquilo não era para morte e tudo mais. E aqui no versículo 39 diz assim, 38, perdão. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, às vezes, o Senhor Jesus, ele precisa de nós, ele precisa que nós, sabe, da nossa oração, não que isso meu Deus, se eu não orar não vai acontecer, não, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque Jesus quer ver a gente mover o sobrenatural também. Mas notem aqui que Marta era sempre aquela que estava na correria, e eu entendo Marta. Imagina comigo, pensa comigo, pensa, gente, acho que eu iria desmaiar para começar. Pensa Jesus bater na minha porta agora. Ele bater na minha porta com os anjos, sabe? E falar, eu vim aqui, vim jantar na sua casa. Gente, é Jesus. Claro que eu ia dar um abração nele, ia falar, meu Deus, Jesus tá aqui, meu Deus. Sabe assim? Ia abraçá-lo, mas assim, a primeira coisa que a gente ia querer fazer é honrar. Meu Deus, eu tenho que servir Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa, tal. Eu não ia chegar ali e falar, não, Senhor, senta aqui e eu vou ficar aqui. Não. Então, assim, eu entendo, Marta. Sabe, embora Maria foi lá e Jesus falou para Maria, você escolheu a boa parte. Sim, sabe, claro que a gente quer ficar ali, mas pensa, uma mulher, uma dona de casa, que recebe Jesus na sua casa, ela vai querer honrar. Claro que a melhor parte é o que o Senhor Jesus diz. Sabe, que Maria escolheu, Maria se prostrou ali nos pés dele, sabe, e ali mesmo ficou e foi ali adorar. E aí, voltando para cá, porque isso é outra pregação. E aí Jesus disse no 39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Ele pergunta para ela. E aí, 41, tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aleluia. Eu bem sei, meu Deus, isso é muito forte. Eu bem sei que sempre, meu Deus, que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa olha lá, olha o que eu falei para vocês ali, por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, venha para fora. Ou seja, quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo, ele poderia ter curado Lázaro lá? Poderia ter mandado uma palavra e ter falado, ô Lázaro, ser curado? Poderia. Ele poderia ter impedido a morte de Lázaro? Poderia. Mas ele precisava fazer algo extraordinário, como ele diz aqui, ó, no 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão. Às vezes a multidão, porque a Bíblia fala isso, a multidão que está ao nosso redor, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. E às vezes naquela nuvem de testemunha, a pessoa está tão dispersa que ela vai falar, não vai acontecer nada. Mas aqui, uma coisa que me chama muito a atenção também, eu amo essa passagem, mas uma coisa que me chama muita atenção também, que nós temos que aprender isso, nós temos que absorver isso, que o Senhor fala assim, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Começa a agradecer o seu milagre, começa a agradecer o Senhor Jesus, começa a agradecer. Irmãos, eu peço perdão, mas é porque meu passarinho, ele é uma bênção. E eu esqueci de cobrir a gaiola, então ele quer se envolver aqui. Então, assim, começa a agradecer já pelo seu milagre. O seu milagre está de acordo com a palavra?
O seu milagre faz parte, está alinhado, está conectado com a palavra, está alinhado com Cristo? Se você falar para mim, não, Juliana, tá assim, tá tudo ok. Tá na palavra, sabe? Eu não tô pedindo nada de ninguém, eu não quero o mal de ninguém, está aqui, está na palavra. Então vai dar certo. Vai dar certo, porque não há nada impossível. Pensa comigo, gente. Eu já pensei nessa passagem várias vezes. Pensa comigo. Aleluia. Um defunto de 4 dias, já em decomposição, podre, porque já estava podre. Com 24 horas, né, já vem a mancha roxa. Eu não sei muito bem qual lado que é, mas a mancha roxa não, a mancha verde, porque a gente começa a ficar podre. Agora pensa um defunto de 4 dias. E o Cristo vivo, aleluia, foi lá e ressuscitou esse homem. E lá atrás, no versículo 5, nós lemos que o quê? Que Jesus amava aquela família. Jesus amava aquela família, porém, Jesus não isentou eles de passarem por prova, por vergonha, por enfermidade, por morte, sabe? Às vezes a morte não é física, é espiritual. Jesus não impediu aquela família de passar por tudo isso, mas Jesus chegou na hora certa. Jesus se atrasou? Não. Jesus chegou adiantado? Não. Jesus chegou na hora certa e ressuscitou a Lázaro. Assim eu profetizo em nome de Jesus que vai ser na minha vida, vai ser na sua vida. O resgate de Jesus começou hoje. O resgate do Senhor Jesus começou hoje. Ele vai resgatar a sua casa, ele vai resgatar a sua família, assim como ele vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus, vamos orar? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, eu não sei o que está morto na vida dessa pessoa, mas que ela venha falar como o Senhor. Pai, eu te dou graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Deus, eu te dou graças. Senhor, está morto. Senhor, não tem mais jeito. Senhor, é um caso impossível. Mas o impossível aos homens, o impossível a nós, é possível a ti. Por isso eu te dou graças, meu Deus, porque eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural, Senhor, dessas pessoas que estão orando, dessas pessoas que ouviram essa palavra. E assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, ressuscita os sonhos dessas pessoas hoje. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, sabe, uma semana assim abençoada para quem vai voltar a trabalhar amanhã como eu, né? Então que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus a sua semana, o seu trabalho, em nome de Jesus. Se você é autônomo, que Deus abençoe também em nome de Jesus, tudo para a glória de Deus. E creia, não está morto. E ainda que esteja morto, o Senhor Jesus vai ressuscitar em nome de Jesus. Deus abençoe.